Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Strasmac e vamos apresentar aqui mais uma linha de produtos dos QTAs, quadro de transferência automática da Strasmac. Essa linha de produto aqui, ela é a linha de 80 amperes e 125, segue mais ou menos a mesma característica de montagem e procedimento, mudando apenas os principais dispositivos a nível de potência, como os dispositivos disjuntores, os dispositivos contatores. A placa utilizada de controle é a ST100M. Esse quadro aqui também ele permite o acionamento manual, chave seletora, você consegue atuar sobre a chave, sobre os contatores manualmente e automaticamente com a placa controladora. Então, esses quadros aqui são mais usuais, essa linha de 80 e 125, ela vai pegar uma linha ali de pequenas empresas, ainda assim naquela linha de clínicas, residências de médio porte. Então já é um nível de tensão e corrente utilizados, até mesmo a tensão para sistemas trifásicos, já é uma corrente um pouquinho maior. Já não é igual ao apresentado no vídeo anterior, onde apresentamos o 30 e 50 amperes, que aí já é mais um nível residencial e uma corrente menor e potência menor. Aqueles para geradores até 12 kVA. Esse aqui já começa a pegar uma linha acima de 20 kVA para geradores. Então, como que ele faz? O QTA aqui, basicamente, então, ele vai fazer a transferência entre os contatores. Quando faltar a rede da concessionária de energia, ele aciona um grupo gerador porque ele tem um motor a combustão e ele tem um gerador, que é o alternador, que gera eletricidade. Faltou energia, parte esse sistema, a placa analisa se está em ordem a tensão gerada, se esse sistema conseguiu fornecer aquela tensão, né, aquela energia alternativa, se está em ordem, comuta o contator. O contator aciona e o cliente passa a ser alimentado, então, nesse momento, pelo gerador. Quando volta à rede da concessionária, ele também efetua o desligamento, aguarda 1 minuto para ver se essa rede está dentro da faixa aceitável. Ela estando em ordem, a placa que verifica isso, a placa ST100M. Estando em ordem a tensão da rede da concessionária, então efetua de fato o desligamento do gerador e volta para a rede da concessionária para alimentar ele. A placa ST100M, ela permite também, nesse caso, o acionamento semanal. O acionamento semanal é o autoteste, uma vez por semana, parte o gerador para dar uma manutenção nele. Isso é muito importante, essa placa ST100M. Então ela permite isso aí. Por exemplo, como que programa essa manutenção preventiva semanal? Essa manutenção você vai lá e quando você quiser, naquele horário, naquele dia que ele parta, né, que ligue o gerador, uma vez por semana, só para movimentação das partes móveis, combustível e tudo mais, você vai naquele horário e executa isso. Por exemplo, então vamos dizer que a gente queira numa terça-feira ao meio-dia que esse gerador entre em funcionamento. Então temos que ir lá executar a programação da placa. Como que é? Colocamos em off, então o painel fica desligado, os contatores ficam, deixa de energizar o local, né? Então fica momentaneamente sem energia, aguarda ali uns 15 segundos, já dá certo. Aguardou esses 15 segundos, passa para automático. Passou para automático, a próxima terça-feira ao meio-dia ocorre novamente essa ligação, mas só para funcionar o gerador. A gente chama de uma manutenção. O gerador é uma máquina, como ele tem um motor a combustão, ele não pode ficar parado. Assim mesmo como um carro. O carro a gente tem que usar toda semana o carro também. Senão corre o risco de você ter mais problemas acumulados devido ao não funcionamento dele. Essa placa ST100M aqui, ela possui um LCD, então ela tem um IHM, interface homem-máquina, que também facilita. Então o cliente, a hora que chega na frente desse quadro, ele vê as informações. Se está com rede ok, significa presença de rede. Se está partindo o gerador, por exemplo, se está em modo de desligamento do gerador, enfim, ela vai mostrando se está em modo de manutenção, se ele ligou para fazer aquela preventiva semanal. Então vai apresentando tudo isso aqui na tela do visor também, bastante importante. Esse quadro aqui, nós temos uma imagem da frente dele aqui, né? Aqui no caso nós estamos internamente com ele aqui, mas eu tenho a frente dele. Então ele tem o diferencial da gente ter aqui, por exemplo, o sinaleiro, então ele tem uma sinalização de que está alimentando carga, ou seja, a carga entra nele, está saindo para alimentar todos os equipamentos e todo o estabelecimento. Ele tem um botão de emergência. Caso ocorra
o cliente queira desligar, por exemplo, o motor está funcionando, está em funcionamento, mas eu quero desligar de qualquer forma. Então nós vamos lá, aperta o botão de emergência e ele desliga o quadro como um todo também. Tem uma sirene, então está aqui a sirene também. Essa sirene, ela em caso de falha do não funcionamento do gerador, ele vai acionar essa sirene também. Quando eu falo dessas características, essa linha que nós utilizamos vai de 80 a 125 amperes. Então, todos esses componentes que estamos falando aqui está inserido nesse quadro. Aqui nós estamos especificamente com o de 125 amperes. Então, o que nós temos aqui? Basicamente, temos os disjuntores de proteção, né? Temos os cabos ligados já nos contatores, temos os contatores, que aguentam aqui, nesse caso é de 125 amperes. Eu tenho proteções aqui de fusíveis e relé falta de fase, um dispositivo, para se faltar qualquer fase da rede da concessionária, ele parte o gerador. Então, aqui não é uma situação bifásica. Dá até para aproveitar esse quadro trifásico como bi, só que, porém, o diferencial do tri para o bifásico é justamente o dispositivo relé falta de fase, que fica monitorando as 3 fases. Na falta de alguma delas, ele parte o grupo gerador. Bom, importante a gente falar aqui do chicote. Então, os nossos produtos, essa linha aqui especificamente, ela vai com um cabo de comando já e um chicote de automação para ser ligado no gerador. Esse chicote de automação ele já vai preparado para o tipo de gerador que o cliente utiliza. A questão e a vantagem dos relés aí, né, nesse chicote de automação, tem uma proteção maior. Então, usamos um cabo de comando e tem ali, então, um chicote de automação. Esse chicote de automação é interessante que seja feito por empresas especializadas, né? Gabaritadas, com experiência, conhecimento na área de gerador. Então, não é qualquer pessoa, em geral, que consiga fazer, no caso, esse acionamento. Normalmente, então, são empresas que já trabalham com gerador, grupo gerador, QTAs, já conheça para estar utilizando ali e fazendo essa questão da automação. Ele vai com um disjuntor ali para o gerador também, mas não vai com os cabos de energia do gerador. Principalmente porque esses cabos aí normalmente passam por alguma tubulação, enfim, e eles são de uma bitola maior. Bitola é a seção do cabo, né? Normalmente aqui internamente a gente usa 25 milímetros para esses cabos, mas devido à maneira que está nesse quadro, maneira que está disposta esses cabos aqui no quadro, então 25 milímetros. Então, não acompanha o cabo de energia, porque aí o cliente vai ver como ele vai dispor esses cabos na instalação dele e como ele vai fazer essa parte da instalação. No caso também, a Strasmark fica à disposição para explicar também como seria essa parte de ligação lá por parte do cliente. A questão do pós-venda também para esse chicote é como eu falei, normalmente os clientes da Strasmark, que são as empresas revendas, empresas, indústria de geradores, conhecem bem os geradores e conseguem fazer o serviço. Mas necessitando de qualquer apoio, nós temos o pós-venda e a Strasmark consegue explicar tudo como funciona através de uma chamada de vídeo, maneira fácil ali, consegue explicar e utilizar os quadros. Importante falar da robustez dos painéis de lata, né? Painéis de um porte adequado até para uma eventual manutenção interna no painel. Então esse foi o produto QTA STCM de 80 amperes, né? Pega essa linha até 125 amperes e entre em contato com a Strasmark, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Strasmark, energia a seu comando. Muito obrigado.